Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Cidades Impenitentes, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 15 de outubro de 1970. O Evangelho nos fala das cidades impenitentes, censuradas por Jesus. Pelo céu da LBV, poderia o Espírito da Verdade explicar essa passagem? Harmonizemos Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, e Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 15. Mateus. Jesus começou então a exprobrar as cidades onde realizara tantos milagres por não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os prodígios operados dentro de vós ou tivessem sido em Tiro e em Sidom, elas teriam feito penitência em cilícios e cinza. Eis porque vos digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor do que vós. Tu, Cafarnaum, porventura, te elevarás até o céu? Serás abatida até o inferno, porquanto se os milagres operados dentro dos teus muros ou tivesse sido em Sodoma, talvez esta ainda hoje subsistisse. Eis porque te digo que no dia do juízo a terra de Sodoma será tratada com menos rigor do que tu. Lucas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois que se os prodígios realizados dentro de vós ou tivessem sido outrora em Tiro e em Sidom, elas teriam feito penitência na cinza e nos cilícios. Eis porque, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, que te elevaste até o céu, submergerás até o inferno. Estas palavras de Jesus se referem ao estado dos espíritos encarnados naquela época. Penitência significa arrependimento. Quando diz que Tiro e Sidom teriam feito penitência,
cobrindo-se de cinza e de cilícios, se tivessem visto os milagres que se operaram em Corazim e Betsaida, o mestre emprega imagens materiais apropriadas, como sempre, aos espíritos daquele tempo. A penitência do espírito consiste no causticante remorso de suas faltas e na expiação que se lhe segue, mas tudo na ordem moral. Seria possível, porventura, que seres materiais, como eram até mesmo os primeiros adeptos do cristianismo, compreendessem que a penitência moral basta para o resgate das faltas perante a justiça de Deus? Nas suas transgressões, eles não viam mais do que o ato material. Portanto, não podiam admitir uma reparação que não fosse material. Apreciai de outra maneira, ó cristãos do novo mandamento, todas as coisas. Procurai o ato espiritual. Penitenciai-vos dele e no futuro não praticareis mais atos materiais algum capaz de ofender o Senhor. Que o Espírito em vós domine o corpo, e a carne subjugada se tornará instrumento obediente, próprio a efetuar com mais presteza e maior facilidade a purificação espiritual. Jesus declara que os habitantes de Tiro e de Sidom serão tratados com menos rigor que os de Corazim e Betsaida, porque a estes a luz foi trazida e eles a recusaram. A terra de Sodoma, disse ainda o Mestre, será tratada com menos rigor do que Cafarnaum. É que em Sodoma os crimes tinham principalmente origem no rebaixamento da matéria, ao passo que os de Cafarnaum se originavam da revolta do espírito. Fazendo tal distinção entre Sodoma e Cafarnaum, Jesus queria que os homens compreendessem isto: de todos os crimes passíveis de castigo, os mais graves são os que a inteligência comete. Conhecendo o Senhor as fraquezas da vossa matéria, não pune os seus arrastamentos, senão quando o Espírito participa deles conscientemente. Cafarnaum recebera a luz. Fora testemunha dos milagres, mas, impenitente, tudo rejeitara. Entretanto, Sodoma, afundada no lodaçal da matéria, talvez tivesse saído da cloaca imunda de suas paixões grosseiras, se ouvisse a palavra de Deus. Talvez, presenciando os prodígios do Cristo, tivesse aceitado a luz, ouvindo a voz do arrependimento e renunciando aos seus crimes, dando ao Espírito o predomínio sobre os instintos brutais. Não vos admireis de que Jesus tenha usado o termo talvez, quando, ao falar dos sodomitas, declarou: talvez Sodoma ainda hoje subsistisse. Sem dúvida alguma, estando em relação constante e direta com Deus, ele, como sabeis, tinha a presciência do futuro e, bem assim, o conhecimento do passado. Disse talvez, porque não convinha que falasse aos homens, de modo preciso, dos atos daquele que nenhuma criatura pode sondar. Era mister, também o sabeis, e não o percais de vista.
que, como sucedia, Jesus passasse então entre os homens, especialmente entre os hebreus, por um homem igual a eles, e sendo assim, não podia apresentar-se a eles como conhecedor do juízo de Deus.